Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Tem ainda bate-papo sobre a diferença entre aneurisma cerebral e AVC. E ainda hoje uma conversa sobre atividade física para idosos. Aproveite a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial, o nosso canal no YouTube é Hit TV ao vivo. E para assistir a programação e ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, acesse o site www.hittv.com.br. É fácil me encontrar nas redes sociais também, sempre com o meu nome, lá no Instagram, @DeniseLuque e facebook.com/DeniseLuque. Começa o programa de hoje falando sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Nossa convidada é a doutora Luana Ganzert, que é psicóloga. Doutora, que prazer ter você aqui. Obrigada por ter vindo. Prazer é meu, estou muito honrada com o convite. Agora, doutora, me explica uma coisa. A gente faz uma divisão, né, do que é vida pessoal, do que é a nossa vida no trabalho, a nossa vida profissional. Mas existe essa divisão quando o assunto é saúde mental? É possível ter uma saúde mental fora do trabalho e no trabalho isso ser um problema? Olha que interessante, né? A gente sempre tem aquela dúvida de será que dá para dividir o ser humano quando ele entra no ambiente de trabalho? É quase impossível aquele ditado que diz: você deixa seus problemas numa sacolinha pendurada ali fora e entra, né? O ser humano, ele é único. Embora a gente, enquanto ser humano, consiga desenvolver habilidades para que os nossos problemas pessoais não afetem tanto dentro da empresa, dentro do lugar onde a gente trabalha. Mas separar o ser humano é impossível. Nós podemos estar dentro do ambiente de trabalho e sentir um pouco mais entristecido, a produtividade não vai ser a mesma, mas com toda certeza o meu problema vai estar ali dentro de mim. Eu não consigo tirar este problema de mim para que eu consiga ser mais ativo, né? O ideal é que quando eu sair do meu trabalho eu busque ajuda, eu busque cuidar daquilo que está me incomodando para que os dias dentro do trabalho, os próximos dias, também não sejam afetados. E o que a gente vê é assim, né? Quem tem uma saúde mental boa, quem lida com as situações adversas de uma maneira mais leve, costuma lidar mesmo com problemas importantes no trabalho de maneira mais tranquila também. Aquilo não dissolve a pessoa ali, a pessoa às vezes vai minguando, né, com a saúde mental prejudicada aí no trabalho. Então, eu percebo isso. Se a pessoa tem mais ferramentas, já passou por terapia ou está com a terapia em dia, que isso é fundamental nos dias de hoje. Mesmo situações importantes, situações assim, robustas mesmo no ambiente de trabalho, ela lida melhor, porque parece que existe uma blindagem, uma barreira. A gente ganha ferramentas internas, né, para fazer isso. E as pessoas são diferentes, então tem gente que tudo já derrota mais, vai minguando mais. Isso é analisado. Então, vamos imaginar, uma empresa tem mais facilidade de contratar quem está mais favorecido ou isso deveria estar dentro, porque hoje o burnout é considerado uma doença do trabalho. Sim. E se a gente está falando que não é possível estar mentalmente afetado só no trabalho, é uma maneira também de você incentivar, e até a empresa pode fazer isso, né? Incentivar que as pessoas busquem o seu aporte aí de saúde mental, né? Olha que interessante, né? Existem duas coisas diferentes quando a gente fala que o ser humano, ele é único em todo lugar, né? Igual a água salgada do mar, a salgada em todo lugar, né? Ele é único. Porém, essa flexibilidade interna, você cuidar de você fora do teu ambiente de trabalho, lá, né, nos teus momentos em casa, os teus momentos de autocuidado, ele precisa existir. Você precisa criar ferramentas para se autocuidar
Porque quando você se cuida, não só isso vai refletir no ambiente de trabalho, mas em todas as outras áreas da sua vida. E isso é importante. Pessoas que se cuidam, cuidam das suas emoções, praticam exercício físico, terapia, autocuidado mesmo, uma boa leitura, conseguem dormir bem, conseguem se alimentar bem, elas têm uma tendência maior a lidar com os problemas dentro do ambiente de trabalho de forma menos impactante, digamos assim. Tá. Então é importante. As empresas têm papel também de influenciar, então com palestras, né, incentivar a terapia dos funcionários, promover, claro que também o ambiente de trabalho, ele é feito pelos colaboradores, né? Então nós somos agentes transformadores do nosso ambiente de trabalho. Ter ferramentas vai fazer com que, se você tem um par ou se você tem alguém ali que é par mesmo, tá no mesmo nível hierárquico que você, que de repente é um pouco mais tóxico ou que, né, enxerga as coisas diferentes de você, também você consegue não entrar tanto em contato. Você consegue ter uma vida social e de trabalho fantástica com a pessoa, mas sem que isso te contamine mesmo, né? Não absorver muita negatividade, né? Isso na vida. E é interessante que a grande maioria das empresas, né, ou pelo menos algumas delas já estão pensando na saúde mental do colaborador, porque assim, saúde mental está extremamente associada à produtividade. Uma pessoa que tem saúde mental, ela vai produzir muito melhor, ela vai conseguir trazer muito mais resultado, inclusive de impacto financeiro mesmo para dentro da empresa. Então, é importante que ela esteja bem consigo mesma para que ela consiga produzir o que precisa ser produzido ali dentro do trabalho dela, né? Porque o trabalho é o lugar onde a gente mais produz enquanto ser humano, né? É o lugar onde a gente mais vai colocar em ação a nossa energia, o nosso talento, enfim. Então, neste lugar, nós precisamos estar bem emocionalmente, né? Tá ali. Se eu tenho um amigo que é tóxico, por exemplo, um colega ali, né? Que não é muito, ele é mais negativo, ele às vezes é um pouco invejoso. Eu preciso tomar cuidado para que eu não me afete com a energia daquela pessoa. Então isso é importante, eu estar sempre atento, para eu também conseguir continuar trazendo a minha produtividade, mas que de alguma forma aquela negatividade dele não ultrapasse as barreiras, eu não absorva aquilo. E até para quando você não enxerga uma solução para permanecer naquele ambiente de trabalho, que mesmo tendo aliás, qualquer pessoa, mesmo tendo uma saúde mental boa, se o ambiente ficar insustentável, a diferença é que quem tem uma saúde mental melhor vai ter mais ferramentas e vai conseguir talvez planejar, pode ser uma transição de carreira. Exatamente. E não só uma mudança da empresa, né, do emprego, vai estar mais certo daquilo, porque não tem dinheiro que pague a saúde mental, né? Inclusive, se você, não, mas eu vou continuar por conta do dinheiro, né? Eu vou continuar. Isso aí você vai gastar em remédio depois, então não vale a pena, né? É verdade. Acaba que influenciando tanto que a pessoa desenvolve patologias tipo depressão, ansiedade, outros problemas de saúde, e esses outros problemas precisam ser atentados depois, cuidados com remédio, medicação, médico, enfim, com uma série de outras coisas que esse dinheiro está sendo pago, né? Ou seja, você está ganhando dinheiro, fazendo dinheiro nesse trabalho que está tirando a sua paz, mas de alguma forma esse dinheiro não está sendo usado com coisas boas, né? Está sendo usado com remédio, com o teu tratamento, com o teu autocuidado. Entender se é o ambiente de trabalho que está sendo danoso, de fato, né? Importante Porque isso. eu vou dar um exemplo com viagens aqui. Às vezes a pessoa está sobrecarregada, então com a vida em geral, e aí ela pensa, vou viajar. Mas o problema não está no país, na cidade, na sua casa, tá na sua cabeça. Então você vai junto, né? Você leva os problemas junto, só vai mudar o cenário, né? Talvez você tenha uma paisagem mais bonita, mas o que está dentro de você vai permanecer a mesma coisa. Existe uma falsa ilusão, e é legal porque está muito em alta falar de transição de carreira, né? Entender se realmente esse é o ponto. Será que quando eu mudar de emprego, meu problema não vai junto, né? Será que aquele colega chato não vai ter outro colega chato ali? Então, é a minha percepção sobre o mundo, muitas vezes, que precisa ser alterada, que precisa ser mudada. E como é que eu faço isso?
planejando autocuidado, me assegurando do processo terapêutico. É você, de fato, estar 100% ativo nas relações e prestar atenção o que cabe e o que não cabe para você. Porque às vezes você está dentro de uma empresa que não compactua com os mesmos valores que você tem, que não é condizente àquilo que você acredita, né? Então, aí sim é o momento em que você precisa buscar para um processo de transição, mudar de carreira, mudar de ambiente, mudar de local e, de repente, buscar um lugar onde existe uma conexão com os valores, com aquilo que você acredita. Isso é super importante. Hoje, algumas empresas têm salas locais de descompressão, que eles chamam, com jogos ou sofás, puffs, coisas gostosas para você, de repente, passar ali sua hora de almoço ou de janta, né? Os momentos ali em que você não é cobrado a produtividade pela empresa, mas não é só isso, né? Existe uma falsa ilusão de que a empresa que tem esses locais super cuida da saúde mental. E não é só isso, né? Nem sempre, né? Às vezes a pressão... É que assim, o trabalho a gente já começa a imaginar que existe uma pressão por trás. Eu preciso estar... Então, existe uma pressão por trás. Essas empresas que têm esses locais, ok, já está fazendo alguma coisa, mas não, muitas vezes uma palestra, um treinamento para esse funcionário, para esse colaborador, tirar ele desse ambiente, demonstrar, pelo menos, escutativa, né? Porque isso é importante, os líderes ali que estão dentro da empresa, prestar atenção se eu estou ouvindo de fato o meu colaborador, entendendo quem é aquele ser humano que está ali do lado. Porque, embora dentro do ambiente de trabalho a gente tenha que trabalhar muitas vezes com máquinas, nós somos seres humanos. Então, existe um outro ser humano por trás, sendo produtivo e trazendo resultado para aquela empresa. Então, é importante que sejamos também vistos como seres humanos. Isso difere a maneira como as pessoas encaram o trabalho, a vida no trabalho e como a gente mantém a saúde mental trabalhando. Isso difere de que geração a gente é? Então, você acha que a geração que hoje está na casa na sexta década de vida tinha uma visão diferenciada, a nossa geração diferente, a que está chegando agora? Essa geração que está chegando agora é diferente, eles encaram o trabalho de outro jeito. Ah, não é de casa que trabalha? Não, obrigada, não quero, vou procurar uma outra porta que vai se abrir. E abre, claro que abre. Eles encaram de outro jeito, diferente das outras gerações, que não, a gente tem que encarar, um pouco a gente tem que enfrentar. Sim. Existe muita diferença. Inclusive, estávamos conversando esses dias dentro de uma das nossas empresas que está acabando a mão de obra, porque as pessoas... hoje, né, essa geração mais nova, ela tem uma dificuldade de lidar com a hierarquia mesmo. Então, não está bom para mim, eu vou lá e saio, né? Então, existe uma diferença, sim, dentro e óbvio, agora nós, enquanto seres humanos, precisamos nos adaptar àquilo que o mercado tem para a gente poder ter o trabalho. E os que estão vindo também vão se adaptar, vão criar-se novas profissões, já está acontecendo, né? Acho que a tecnologia, de uma forma geral, tem trazido essa diferença, essa mudança e cada vez mais o ser humano está ficando diferente, está se adaptando dentro do trabalho de forma diferente. Eu vejo muito claro isso de como era antes o trabalho encarado, primeiro do tempo de casa, né? Então, quanto tempo de casa tem hoje alguém que, sei lá, tem seus 30 anos, não está há 10 anos ou quase isso na mesma empresa, né? E as gerações passadas ficavam 40, 50 anos trabalhando na mesma empresa, né? Então, você tinha ali uma visão diferente, né? Agora, com a questão do trabalho de casa também, o que também precisa pesar, porque tem gente que vai muito bem com o trabalho de casa. E para algumas pessoas isso é extremamente prejudicial, né? A pessoa fica ali meio embotada, não consegue mais socializar. A gente já teve uma perda aí na pandemia de um tempão, né? Que era melhor não conversar com ninguém, porque falar poderia contaminar as pessoas, né? Sim. E o fato de ficar muito isolado, né? Eu acho que tem muito de perfil. Porque o que acontece? Eu tenho um perfil que é mais comunicativo.
E às vezes eu entro dentro da empresa e vou buscar uma função, né? Começo a trabalhar numa função que não tem nada a ver com o meu perfil. Isso vai me desgastar também, né? O burnout entra aí muitas vezes. Eu não estou me encaixando mais na função que eu estou levando, naquilo que eu estou fazendo. Então, às vezes, é mais fácil de resolver do que se imagina. Sim. Claro que passar muito tempo nessa situação vai minando a saúde mental, mas enxergar, e aí você depende da empresa, que a empresa enxergue isso também. Para isso, a gente também pode falar, né? Comunicar ali o gestor, comunicar o seu líder que tá tudo bem se demorar um pouco, mas que você gostaria, porque você vai desempenhar melhor o papel, né? Nessa outra função que tem mais a sua cara, de repente. Então, pode ser mais fácil do que se imagina, mas o que a gente vê é isso. Não confronta, você não fala, você não busca dentro. Tem vagas dentro da própria empresa que as pessoas poderiam aplicar, Sim. né? E vou me acomodando, vou ficando ali, aí eu acabo adoecendo emocionalmente e a minha mente também adoece, né, em consequência da minha falta de comunicação, e acabo aí tendo um prejuízo social, familiar. Então, começou no trabalho, então teve origem no trabalho, mas não tem como não migrar para as outras áreas da vida, né? Sim, vai afetar todas as outras áreas da vida. Agora, existe também, doutora, um medo muito grande, até de apresentar um atestado cujo CID esteja ligado às questões de ordem da saúde mental. Existe um preconceito. A gente sabe que esse númerozinho ali do CID, a gente entrega para a pessoa competente ali, ou é para o seu gestor, ou você entrega no departamento adequado. Isso é sigiloso, deve ser sigiloso. Então, a gente se oferece esse CID, porque senão a empresa não aceita também, né? Precisa saber qual é a questão, tudo bem. Mas existe um medo muito grande dessa informação vazar, do seu chefe achar que você, então, você é fraco ou você está muito adoecido porque veio ali um CID da ordem da saúde mental. Como lidar com isso? Como é que você conversa isso? Isso é uma questão que chega para você? Existe um estereótipo que todas as pessoas que têm algum tipo de problema de saúde mental, de ordem de saúde mental, acaba não sendo a pessoa mais eficiente, né? Você perde a sua eficiência quando você tem aí um diagnóstico de ansiedade, de depressão. Isso não é verdade, isso é um mito, né? Talvez por um tempo, e todos os seres humanos, independente de classe social, de cor, independente, em algum momento da vida vai passar por algum problema emocional, né? Algumas pessoas, não estou dizendo, generalizando no sentido de que todo mundo vai passar dessa forma, mas você vai ter um problema que vai mexer com a sua estrutura mental, com a sua estrutura emocional. Se não na fase adulta, talvez na fase infantil você passou por alguma coisa. Em algum momento da vida, essa estrutura vai se movimentar. Isso não significa que você seja mais fraco ou não, significa que você precisa de mais cuidado naquele momento. Então, é importante você ter essa consciência de que se está passando por algum problema de origem emocional, não sabendo lidar com aquilo que está internamente dentro de você, buscar um profissional para que ele consiga orientar, para que esse profissional consiga te ajudar a sair dessa situação, né? Existe solução para todo e qualquer tipo de problema de ordem emocional. Não existe um ex-depressivo, mas existe alguém em tratamento, alguém tratado. Não existe um ex-ansioso, mas existe alguém em tratamento. Existe alguém que a ansiedade não está mais prejudicando. Então, dá para você cuidar de você. Nós conseguimos isso com o acolhimento, com a escuta, com, primeiro, a aceitação do problema, né? Então, existe sim um estereótipo em relação à saúde mental, mas precisamos parar para pensar o quanto isso também está incomodando e está atrapalhando a sociedade de uma forma geral. Você falou da ansiedade, é uma coisa, assim, a gente sabe que a ansiedade é fisiológica, todo mundo tem ansiedade, o que não pode é a ansiedade te prejudicar, a ansiedade patológica, né? Então, legal, vou te devolver a palavra para você falar um pouquinho disso.
Mas também hoje, assim, não tem quem não esteja, pelo menos um pouquinho, pode não ser patológico, mas existe uma preocupação muito grande. É por conta de todo o ambiente que a gente vive. Então, ok, tem trabalho, tem pressão no trabalho, a gente entende, empresa sempre depende de lucro e a mão de obra é nossa. Também a gente entende o trânsito, a insegurança. Eu penso que a vida de todo mundo seria muito mais fácil, mesmo com o trânsito. Pensa que você ia ficar 2 horas na ida e 2 horas na volta, no trânsito, no seu carro ou no ônibus, no metrô, mas ninguém vai te assaltar. Não vai acontecer nada de ruim com você. Seria uma maravilha, porque você poderia ir ouvindo a música, ouvindo uns podcasts, né? Então, também o ambiente em que a gente vive, e aí chegar em casa, é ser gostoso ficar em casa, né? Porque às vezes chega em casa e a ansiedade aperta porque não é um ambiente bacana. A ansiedade, existe a ansiedade patológica, que é aquela ansiedade que atrapalha, que ela está relacionada ao fato de você estar extremamente em modo futuro. E se? Não está no presente. Não, eu estou o tempo Está inteiro no futuro vivendo e criando coisas... problema para o futuro, né? Ou ligada a tudo que está lá no meu passado, ao bom. que aconteceu e eu não resolvi, aí desenvolvo uma culpa gigantesca por não ter feito o que deveria ter sido feito, enfim. Então, eu estou ali oscilando entre o meu futuro e o meu passado, mas eu não estou vivendo o meu presente. Essa ansiedade, ela acaba se tornando mais patológica. Existe uma ansiedade que é natural, aquela ansiedade de que, eu vou sair de férias. Ai, tô empolgada, que existe um nível de empolgação envolvido para que aquilo aconteça logo, né? Para que as horas passem mais rápido, para que eu consiga chegar naquele momento. Ou vice-versa, vou ganhar uma promoção ali dentro, não necessariamente vou sair só de férias, né? Ou vai acontecer alguma coisa ali dentro da minha empresa, eu fiz um projeto que deu certo e aí eu fico ansiosa. Essa ansiedade é natural. O que difere? A condição do corpo, a intensidade, o sofrimento que a ansiedade traz. Quanto mais sofrido e dolorido, mais patológico ela se torna. Então, eu posso sim me preocupar com o futuro e ficar preocupado com aquilo que não deu certo no passado. Só que o que eu posso fazer agora que vai mudar essa condição ou que vai me preparar para chegar no futuro e eu não enfrentar esse problema? Né? Me dá condições de pensar, de fazer estratégia, né? Ser estratégico para que eu não tenha o problema lá na frente. Essa é a diferença entre as duas ansiedades. Gostei que você deu o exemplo das férias, porque é o que deixa a maior parte das pessoas feliz, que é o sair de férias. Eu acho curioso isso, porque muitas vezes isso acontece porque cada profissional, cada tipo de trabalho, cada trabalhador tem o seu valor. E eu acho que é aí que está o problema. A pessoa não sabe quão valioso ou valoroso é o teu posto de trabalho. E a terapia poderia ajudar, inclusive, nisso, né? Para você enxergar a beleza do teu trabalho. Então, por que você vai sair para trabalhar? Uma mãe, um pai precisando se ausentar, deixando filhos pequenos ali aos cuidados de terceiros ou na escola, né? A criança, a gente é o exemplo para a criança em tudo, né? Então, como é que a gente cria crianças que a gente quer que gostem do trabalho, né? Que entendam isso como a força motriz de uma nação, né? Do mundo. Se a gente não gosta. Então, também poder explicar e mudar isso, né? Papai vai trabalhar, mamãe vai trabalhar, tem gente esperando por mim no trabalho, o meu trabalho é importante, né? E aí, isso vale para qualquer trabalho. Qualquer trabalho. O importante é que a gente saiba explicar para as crianças, inclusive. Eu vou trabalhar, mas... Parece que trabalho é ruim. Não é ruim, né? Ou que está só relacionado ao dinheiro. Também não é. Está relacionado ao prazer, à vontade, ao desejo e muitas vezes ao propósito, né? O que eu tenho de propósito para fazer? Se eu estiver conectada, né? Estou fazendo dinheiro, estou conectado com o meu propósito, eu estou no trabalho certo. Está me dando prazer, eu gosto de estar fazendo, né? Eu deixo meu filho ali em casa, mas eu estou deixando com prazer porque eu estou entregando o meu melhor. Ele está vendo que eu estou saindo de casa para entregar o meu melhor para o próximo. Estou dando o meu melhor para o outro. E quando eu voltar, eu estou voltando mais feliz e aliviado. Eu não volto com peso de que foi ruim, de que eu estava com um colega chato ou com alguém que não era tão legal assim, né? Tá legal.
Volte outras vezes, doutora, por com favor. certeza, Passar que rápido a delícia. nossa conversa, mas eu vou deixar aqui o Instagram da doutora, @Luana Ganzert, @Luana Ganzert, lá no Instagram. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Uma alegria te receber. Foi muito bom. Obrigada a vocês. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, vamos entender as diferenças entre aneurisma e AVC. Eu estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para entender as diferenças entre aneurisma cerebral e AVC. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Jamil Farhat. Ele é neurocirurgião. Doutor, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Obrigado, Denise. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para trazer informações para as pessoas. Doutor, começar então, eu queria que você falasse para a gente o que é o aneurisma cerebral. Boa pergunta. O aneurisma, ele é uma alteração de nascimento, normalmente, da pessoa. Então, o vaso sanguíneo nosso, cerebral, né? A gente tem uns vasos que se chamam polígono de Eurípides. É uma região onde tem os vasos cerebrais que nutrem o cérebro. Nessa região, principalmente, pode ter a malformação de um aneurisma. O que é isso? É como se fosse uma bexiga na parede desse vaso. Então, ele estufa, né, na lateral e pode romper. E aí que a doença se torna grave. Então, já é uma deformidade, uma diferença que a pessoa já nasce com. Exatamente. Agora, pode ter tá mais suscetível a ter um aneurisma, mas nada a acontecer durante a vida. Perfeito. As pessoas às vezes me perguntam muito no consultório, doutor, tenho dor de cabeça, o aneurisma pode doer minha cabeça, será que essa dor de cabeça é aneurisma? O aneurisma, ele normalmente é uma doença silenciosa. Ela vai aparecer quando romper. Aí sim, pode dar uma dor de cabeça, pode dar outros sintomas. E também não é interessante, não é para ninguém sair fazendo exame para saber se tem maior suscetibilidade a ter aneurisma ou não, se tem essa situação diferente ou não. Exato, as pessoas têm às vezes essa ansiedade, tenho dor de cabeça, será que eu tenho aneurisma, será que eu não tenho? O que a gente recomenda, até como medida de saúde pública, né? É fazer o exame de ressonância com angiorressonância, que é o exame ideal para poder investigar o aneurisma cerebral, para pessoas que têm familiares com aneurisma. Ah, tá bom, tá bom. Agora, não dá sintoma, você falou, só dá quando rompe. Quando rompe, Isso, perfeito. termo esse, né? Então, quando rompe o aneurisma, aí é uma emergência? Aí é uma emergência, E dá sintoma, aí sim dá sintoma. Aí dá sintoma. O principal sintoma mais comum é a cefaleia, a dor de cabeça, né? E também é importante a informação da diferença de dor de cabeça. Perfeito. Porque não é qualquer dor de cabeça, também é muito frequente no meu consultório, chegar o paciente, tô com dor de cabeça, essa dor de cabeça é aneurisma? Não, a dor de cabeça comum, aquela dor de cabeça que é rotineira, não tende a ser aneurisma. Agora, uma dor de cabeça diferente, e o termo diferente a gente usa muito até para ensinar os outros médicos, os outros colegas, é uma dor de cabeça diferente, de forte intensidade, aí é importante procurar um médico. E é cada um que sabe se essa dor de cabeça é diferente. É isso, né? Perfeito. Então, eu sempre tenho uma dor de cabeça no final do dia, ela tem uma característica que eu já conheço, né? Ela pode ter uma intensidade que nem precisa tomar remédio, de repente, ou de repente você já passou no profissional, também já tem ali o seu remedinho de escolha, o que é para tomar, tudo bem. Mas a dor claro que pode acontecer uma situação que vai surpreender todo mundo, que, mas era uma dor de cabeça igual às outras. Mas não é o mais comum. O mais comum é ser uma dor de cabeça diferente, que vai preocupar e deve preocupar quem está sentindo. Exatamente, exatamente. Tá. Nunca tive essa dor de cabeça ao acordar. Então, pela manhã, aquela dor de cabeça, essa dor de cabeça está muito forte. Nunca tive dor de cabeça nessa localização. Hospital. Exato, e perfeito, o que você trouxe do acordar. Então, você está dormindo e a dor de cabeça te acordou, isso também entra como um sinal de alarme. Então, é um sinal acordar. A dor de cabeça te acordou. Exatamente. É uma dor de cabeça que dá náuseas, tem vômitos, é uma dor de cabeça nessa intensidade ou não necessariamente? Só é diferente, que dor de cabeça todo mundo pode ter, né? Do padrão de cada um.
Não necessariamente. A náusea e vômitos, elas estão muito presentes na enxaqueca, que é uma dor de cabeça comum, né? Que muitas pessoas têm essa doença de enxaqueca. Então, não necessariamente seja relacionado ao aneurisma. Essa pessoa nunca teve enxaqueca, nunca teve uma dor de cabeça com náusea e vômitos e tem um primeiro episódio, aí é importante também procurar auxílio médico. Então, provavelmente a pessoa não sabia nada de aneurisma, que se tinha maior ou menor, se estava mais suscetível ou não de ter aneurisma, mas quando rompe, aí é uma emergência, você vai ao médico, aí então você descobre que o que estava acontecendo então é uma coisa aguda. É uma coisa aguda, perfeito. É uma doença aguda. Tá. Aí você teve uma vez o aneurisma. E aí? Aí precisa diagnosticar que tipo de aneurisma é esse. Onde ele está localizado, qual é a forma desse aneurisma e o que ele está causando. Então, a gente tem várias classificações técnicas, né, para isso, tanto de gravidade, então é o aneurisma, gravidade do paciente, então o paciente pode chegar só com a dor de cabeça, entre aspas, né, ou até em coma. Ah, então pode ser desde o que te levou ali, você foi caminhando até o hospital, né? Ou Exato. não, teve uma situação, caiu, apagou, está desacordado. Até morte súbita, né? Isso pode levar à morte. Então, pode ser uma situação que nunca tinha acontecido antes, a pessoa não sabia, não tinha histórico familiar, houve o rompimento do aneurisma e, de repente, o fim mais trágico aconteceu, que levou a óbito a pessoa. Tem uma idade de maior acometimento de aneurisma? O rompimento normalmente é na idade do adulto jovem, então entre 30 a 50 anos de idade. Aneurisma tem alguma coisa a ver com coágulo? Ele quando rompe, o nosso cérebro, ele é uma caixa fechada. Então ele é diferente do abdômen, por exemplo, que a pessoa às vezes tem um trauma, alguma coisa, o abdômen sangra até a pessoa perder a pressão, né? O cérebro não, ele é uma caixa fechada, então normalmente sangra e esse sangramento é estancado. Esse estancamento, essa parada do sangramento forma um coágulo. E é isso que vai determinar uma das gravidades da doença. Então, é um coágulo pequeno, uma coisa menor, a pessoa tem uma dor de cabeça. É um coágulo maior, então tem sintomas similares ao AVC, que é uma paralisia de um lado do corpo, uma crise convulsiva. É um hematoma muito grande, pode entrar em coma. Então, o coágulo, né, que é o hematoma, pode ser relacionado à gravidade da doença. Legal. Então, esse hematoma, esse coágulo, esse sangramento pode ser um achado de exame. Sim, pode ser um um achado de exame. A pessoa estava investigando uma dor de cabeça que não tinha nada a ver com o hematoma, aneurisma, nada disso. E aí descobre essa situação. Perfeito. Achado de exame. Ressonância. Normalmente, no pronto-socorro, o exame que se usa é a tomografia. Mais rápido, que é o mais né? rápido, mais ágil, é o exame de screening. Aí, vindo a alteração, tem um sangramento na tomografia. Então, vamos investigar o que é esse sangramento. Vamos fazer uma ressonância com a angiorressonância, que é para poder ver os vasos sanguíneos e ver que tipo de aneurisma, tudo direitinho. A ressonância já é um exame mais complexo do ponto de vista da tecnologia, mas também para o paciente, porque precisa manter a posição, se você se mexe, não é daquele ponto para frente que faz, tem que voltar do início. Tem alguma especificação para esse exame de ressonância com angiorressonância? Com angiorressonância, é isso. Para o paciente que, de repente, não consegue fazer, se mexe ou tem claustrofobia porque o equipamento é mais fechado? Perfeito. A ressonância é aquele exame mais chato, as pessoas não gostam tanto de fazer a ressonância porque o aparelho fica fechado muito próximo à sua face, né? Então dá uma sensação, quem tem claustrofobia. E no caso da ressonância de crânio, com a angiorressonância, você vai estar dentro da máquina mesmo. Né? Pessoas que já fizeram ressonância de pé, ressonância do joelho... Poderia a cabeça ficar para fora, né? Você pode ficar com a cabeça para fora. Tá. Mas na ressonância de crânio, você vai ter que estar com o crânio, sua cabeça, seu rosto, no meio da máquina. Então, ele é um pouco mais claustrofóbico. Aí, a gente faz com anestesia, com sedação. Ah, tá bom. Perfeito. Então, é possível Dá para fazer. Dá fazer. para fazer. E como é um exame já um segundo passo, mais elaborado, porque no pronto-socorro já vai fazer o que é mais rápido que a tomografia, então daria para fazer essa sedação e seguir Isso. dessa forma. Legal. Perfeito. Então pode ser achado de exame, sim. E é o mais comum? Não. Do hematoma, Sim. para saber como é que
se você tem a maior suscetibilidade, para quem já tem casos na família? Sim, para quem tem casos na família, não é tão frequente, né, a maioria, né, um percentual menor, mas é maior do que a população em geral. Por isso que a gente recomenda fazer o exame, para quem tem casos na família. Agora, para quem tem um sangramento cerebral, né, tem algumas características que quando a gente vê na tomografia, a gente já supõe que seja aneurisma. Então, quando tem essas características, a gente já imagina que vai vir essa alteração. O tempo é importante para quem tem o rompimento aí do aneurisma? Muito importante porque o aneurisma eu sempre falo que tem duas frentes de tratamento, né? Os pacientes quando chegam na emergência estão muito ansiosos, a família principalmente, né? Precisa fazer alguma coisa, o que vai fazer? Estancar o sangramento, precisa parar de sangrar, então tem muitos mitos, muitas preocupações, né? Quando a gente pensa num sangramento, a gente pensa que estancar, né? Mas no cérebro é diferente, o sangramento é diferente no cérebro do que no restante do corpo, né? Exatamente. Então, se a pessoa está ali, está com a dor de cabeça, com a alteração dela mais consciente, né? O sangramento está estancado. Então, a gente tem duas frentes. Uma frente é justamente o aneurisma. O que a gente vai fazer? A gente vai clipar, aí vem os tratamentos cirúrgicos. A gente vai clipar esse aneurisma, ocluir ele com um clipe, ou a gente vai embolizar, vai fazer um tratamento igual do coração, que as pessoas conhecem mais do cateterismo, só que a mesma coisa no cérebro. Qual das duas técnicas a gente vai fazer? Qual que a gente vai escolher? Isso é uma frente de tratamento. A outra frente de tratamento são as consequências desse sangramento. E o principal problema são dois. É o vasoespasmo, então esse sangramento ele irrita o nosso cérebro e aí ele pode causar um AVC isquêmico. O que é isso? Falta de sangue cerebral e aí gera outros problemas. Então o vasoespasmo é o primeiro problema. E o segundo problema é o ressangramento, que é esse aneurisma sangrar novamente. Então ele está lá ocluído, quietinho, e de repente ele sangra de novo e vira um problema mais grave. Então, tem que acompanhar, né? Então, Sim. É alguém, quem já teve, aí, dependendo do que foi feito, qual é a situação, tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Tá. Agora, o que vai ser feito, se vai clipar, isso aí depende de cada caso, da localização. Exato. Aí entra o especialista precisa avaliar, aí já não é nem só o médico do pronto-socorro, aí precisa de um neuro para avaliar. Neurocirurgião, né? Exato. E às vezes o primeiro atendimento ali não vai ser com o neurocirurgião. Normalmente vocês estão no background ali do hospital, Exato. Vocês vão ser acionados, vão chegar lá para fazer o que tem que fazer. Então, o tempo é importante, a localização é importante, o grau de acometimento ali, de como a pessoa chega também para ser atendida também é importante. Se ela está bem, tá com sintoma, tá esquisito, mas tá bem, ou se ela tá desacordada, já significa que é mais grave. Exato. Tá. E sempre, tanto em todos esses momentos, é importante ir ao pronto-socorro. É diferente, tá, lógico, em coma, mas uma dor de cabeça diferente, sempre é importante ver com rapidez isso. Já vou perguntar um pouquinho mais das técnicas da cirurgia, porque cirurgia no cérebro sempre gera muitas dúvidas, Sim. né? Então, a gente vai saber um pouquinho também sobre isso. Agora, alguns sintomas que você falou de aneurisma, desse rompimento, podem se confundir com AVC, é isso? Pode parecer que é um AVC e não é? Exatamente. O AVC, né, acidente vascular cerebral, existem dois tipos. O isquêmico, que é a falta de sangue, e o hemorrágico, que é o sangramento. O aneurisma ele vai causar algo hemorrágico, um sangramento, né? Mas, eventualmente, ele também pode causar o isquêmico como consequência, né? E ele causa sintomas parecidos. Então, o principal sintoma, né, que a gente sempre orienta os familiares, viu um familiar com um lado do corpo sem mexer direito, o desvio da boca, né, da rima, ou uma crise convulsiva, alguma coisa assim, levar ao pronto-socorro porque pode ser um AVC. Pode ser um AVC, mas pode ser um aneurisma também. A gente não vai saber fazer essa diferenciação. Quem está em casa, está com seu parente ali, a gente não vai conseguir diferenciar, tem que levar. E tempo é vida, Exato. Né? Então, leve o mais rápido possível. Eu tô com uma perguntinha aqui do Laesley Barros, de Hidrolândia, no Ceará. Se tiver, a gente coloca na tela, olha lá. Qual a diferença, justamente o que o doutor está falando, nós vamos recapitular para vocês. A diferença entre os sintomas de aneurisma e AVC e quais, então, são os principais sintomas. Eu gosto disso, qual é o nosso objetivo aqui? A gente tem que tentar memorizar
os principais sintomas, entender, aprender. A gente carrega isso na bagagem, não ocupa lugar nenhum. Assim como a gente sabe os sintomas do infarto, Exato. tem que saber também sintomas de aneurisma e de AVC para que a gente consiga fazer a nossa parte, que é levar a pessoa para o pronto-socorro. A gente não tem que saber se é aneurisma ou se é o AVC, a gente tem que entender que algo está acontecendo e tem que levar, porque a própria pessoa pode não perceber, né? Mesmo falando enrolado, você falou, a pessoa pode, né, falar esquisito, pode ser um dos sintomas aí do AVC ou do aneurisma, mas ela não está percebendo que ela está falando enrolado. Perfeito. Essa pergunta do Laes é muito importante, porque esse é o ponto principal, né, para quem não é médico, é reconhecer uma emergência do familiar, da pessoa que está próxima, e levar até um atendimento médico. E às vezes a pessoa ou não percebe, ou às vezes ela não aceita. Ela está começando a sentir uma fraqueza, alguma coisa, é uma fraqueza porque eu não me alimentei, é uma fraqueza porque, enfim, tive um dia mais estressado, e aí acaba desvalorizando. Mas o que eu sempre falo nosso cérebro é como um computador. Então, ele tem, cada região dele tem uma função. Uma região faz mexer um lado do corpo, outra região faz mexer outro lado do corpo, outra região faz falar. Se o sintoma é localizatório, ou seja, é um lado do corpo só que paralisou, a rima desviou só de um lado, isso é um sinal importante para levar para a emergência. Então, sempre um lado, né? Só um braço que não consegue pegar um copo, um braço que não consegue mexer, uma perna que está travando ali na marcha, a boquinha torta. Tem que levar pro pronto-socorro, né? A gente não tem que saber o que é, a gente só tem que levar para o serviço de saúde. E aí, quando chegar, falar esses sintomas, né? Porque eu já estive num ambiente hospitalar em que meu caso não era uma emergência e se é AVC, se tem uma suspeita, passa na frente. Então, é prioridade absoluta, né? Então, e eu gostei de, naquele dia, poder presenciar isso, porque eu estava posicionada para fazer o exame, uma tomografia, estava posicionada para fazer o exame, mas eu podia esperar. Sim. Quem tinha suspeita do AVC não podia esperar. Então, tem que sair ali do equipamento e a outra pessoa que está com essa emergência vai fazer o exame mais rápido, né? Exato. E 2 pontos que você falou que é importante. É saber referir os sintomas e o tempo. Tempo é cérebro. Então, há quanto tempo que está sentindo isso? Por quê? Porque alguns AVCs têm tratamentos com uma janela de tempo. Depois de certo número de horas, não tem mais o que ser feito. Então, chegou, mas ele está sentindo isso há 1 hora. Tem alguma coisa a ser feito. Ele já está sentindo isso há 12 horas. É um outro tipo de tratamento. Então, é importante saber, nem sempre a gente sabe, às vezes encontra a pessoa desacordada, enfim. Mas quando sabe, o número de horas, quando que começou, é muito importante para o médico. E sabe que relógio é equipamento, é uniforme, equipamento que faz parte, né, de algumas profissões ali, comissários de bordo, por exemplo. Né? Então, é importante, hoje todo mundo tem um celular, né? Se você acha que vai esquecer, dá um print aí na tela, sim, né? Para você ter essa referência aí de tempo, isso é tão importante. Então, a gente tem que, para AVC, para situações cerebrais, para outras questões também, saber quando é que começou ali a situação. Tem outra perguntinha, vamos colocar na tela? Mais uma perguntinha do público que chega através do nosso WhatsApp. Uma pessoa, doutor, que teve AVC e, ao mesmo tempo, esqueceu de algumas coisas. É possível? Não de uma forma aguda, né? Normalmente, a pessoa que tem um AVC, ela tem uma doença vascular. E essa doença vascular pode ir acometendo algumas regiões do cérebro que são responsáveis pela memória. Então, é possível uma pessoa que tem, a gente chama de múltiplos AVCs ou pequenos AVCs, ter alterações de memória por estar pegando essa parte cognitiva. E na medicina, né, o termo médico que a gente usa é de demência vascular. É um tipo de demência que é por alterações dos vasos sanguíneos cerebrais. Isso pode reverter? Pode haver a volta ao que era antes? Difícil reverter. No sistema nervoso central, normalmente o neurônio, eles não nascem novamente, né? E normalmente, como acomete idosos, os idosos eles têm um turnover, né, uma renovação celular neuronal menor do que numa criança, num jovem.
Mas o importante é prevenir. Então, a pessoa já está daquele jeito, se você cuidar do diabetes, pressão, não fumar, vida saudável, você consegue prevenir que isso piore e tenha outros eventos. Quem tem um AVC tem mais chance de ter outros AVCs? Sim, estatisticamente é maior na população que já teve AVC de ter outro. Então, por isso é importante você diagnosticar a sua causa. Eu tive um AVC porque eu fumo e tenho problemas de placas na carótida, um exemplo, né? Então, vamos parar de fumar, vamos tomar um AS, uma medicação. Então, tem que passar num neurologista para fazer o diagnóstico da causa do seu AVC e tratar a causa, para que isso diminua um novo episódio. Outra coisa que eu acho muito interessante é algumas pessoas falam, o médico disse que eu tive um AVC. Nem sabia. Pode acontecer isso? Da pessoa ter tido um AVC e aí fazendo um exame por outra razão, de repente, ou investigando outra coisa, descobrir que já teve um que não teve impacto, né? Então, provavelmente a pessoa não teve sequela nenhuma, mas pode acontecer? Pode acontecer, pode acontecer. O nosso cérebro, ele não é todo funcional, né? Parte dele funciona, tem partes que funcionam para algumas coisas, outras para outras, mas tem parte que não tem uma função. E, eventualmente, a pessoa teve um AVC, vai fazer um check-up, teve uma dor de cabeça, alguma queixa que faz um exame de crânio e detecta um AVC silencioso, né, que ele não soube. E o que vai determinar o tipo de comprometimento, de sequela que um AVC deixa é basicamente o quê? É o local. Então, o local onde o nosso computador ali é afetado é o local que vai parar de funcionar. E o tratamento, a gente vai ter o local específico que vai parar de funcionar e um local ao redor deste local que vai ter um sofrimento. Então, o tratamento é para salvar o ao redor. O que já teve lesão com AVC, ele não tem muito como ser salvo, mas o ao redor é o que a gente vai tentar salvar para que volte à função. E existe, para caminhar para o final da entrevista, e existe uma importância muito grande da reabilitação depois de um AVC, né? E aí parece que o tempo também é importante. Então, quão rápido essa reabilitação começou, e isso feito talvez, às vezes, em várias frentes, inclusive, não sei se é para todo caso, mas tem até neuromodulação não invasiva para pessoas que tiveram AVC. E aí parece que o maior nível de evidência dessa neuromodulação não invasiva é para os primeiros 6 meses depois do AVC. Então, tem que começar, né? A chance é muito grande de ser eficaz o tratamento. Perfeito. Quando a pessoa tem um AVC, a gente está falando aqui do cérebro, da região específica, etc., mas é um ser humano e tem várias partes, músculo, os nervos periféricos, enfim, tem várias regiões do corpo que você precisa manter um estímulo. Então, ele teve o AVC, está internado, se você não estimular a musculatura dele, se ele ficar ali parado, não tiver uma reabilitação, essa musculatura aí, ela vai atrofiar, vai perder esse músculo e a gente está falando normalmente de idosos. A musculatura no idoso, ela não nasce novamente. Então, se ele perde aquela massa muscular, para de funcionar o músculo, né? E aí não adianta a região ao redor voltar, que não vai ter músculo para mexer. E a neuromodulação entra justamente para trabalhar nesses neurônios ao redor ali. Como eu falei, o que já morreu não tem jeito, mas o ao redor a gente pode estimular, pode fazer uma neuromodulação para tentar melhorar e conseguir suprir, não que seja 100%, perfeito, mas 80%, 70%. Às vezes, pelo menos consegue suprir funcionalmente ali aquela, né? Ou melhora muito em todas as frentes, exatamente, né? Acho que a gente deve lançar a mão da reabilitação em todas as frentes que a gente tiver oportunidade e sempre o mais rápido possível, assim que o médico liberar. Doutor, eu vou deixar os seus contatos e aí eu vou finalizar para você desmistificar ou tirar um pouquinho do medo das pessoas que não tem jeito. Às vezes tem que operar, tem que se submeter a uma cirurgia e ninguém quer fazer cirurgia cerebral. Existe muito medo, tudo é nobre, né? Então, deixar um minutinho para você desmistificar um pouco e falar sobre a segurança atual, né, das cirurgias cerebrais. Vou deixar o Instagram do doutor, @drjamilfarhat.
@dr Jamil Farhat, o telefone, o WhatsApp, o DDD é 11 94505 7234. Então, é 11 94505 7234. O site drjamilfarhatneto.com. Obrigada por ter vindo, doutor. Volte outras vezes. Adorei o bate-papo, adorei aprender com você. Enquanto eu caminho para dar meu recadinho, tem muito mito. Se parar para pensar, ninguém quer fazer, mas quem precisa tem que fazer. Desmistifica um pouquinho, passa um pouquinho de segurança para quem está em casa. Perfeito. A cirurgia cerebral hoje de aneurisma, ela é uma cirurgia moderna, né? Então a gente tem várias técnicas, tem vários equipamentos que trazem segurança, né? Os microscópios cirúrgicos, os sistemas de ampliação de imagem, de navegação, estão muito desenvolvidos. Então isso traz muita segurança. E tem os tratamentos também endovasculares, que é por cateterismo, que é só por uma picadinha ali na perna, consegue subir um catéter e fazer o tratamento também. Então, hoje a tecnologia de tratamento está muito mais desenvolvida do que era antigamente, que tinham grandes, graves consequências. E obrigado pelo convite. Estamos de volta nesse bloco para falar de atividade física para idosos, a importância. E hoje, todos os temas muito linkados aqui, né? A gente falou de saúde mental, tivemos a oportunidade de falar de aneurisma e AVC mais frequente aí no público idoso, e a reabilitação vai fazer parte, a prática da atividade física também pode fazer parte. E nesse bloco falando da atividade física para os idosos, dessa importância, né? Aproveite para tirar suas dúvidas. O telefone WhatsApp é 11 3337 5886. Tenho o prazer de receber Djan Andrade, educador físico. Djan, obrigada por ter vindo, satisfação te receber aqui. Eu que agradeço. Olha, a gente talvez haja um ponto de virada, né? Porque a gente está numa geração mais saudável. Hoje os idosos, não sendo só idosos, mas os idosos e os super idosos, né? Então, 75 mais, ali a gente já precisando colocar uma outra para diferenciar, né? Porque o idoso 60, 65 anos, eles estão maravilhosos, né? Então tem pouco impacto, às vezes, a idade na saúde, né? Mas a vontade e acho que a intenção da atividade física que a gente deve ter, especialmente para quem não gosta de atividade física, né? É para que a gente seja o idoso, para que nós possamos chegar à idade, à terceira idade, com autonomia, com independência, né? Ah, mas não, estou satisfeita com o meu corpo, estou satisfeito, não, tudo bem, minha vida é muito ativa, mas a gente tem que praticar o exercício físico, que é pensando lá na terceira idade. Aí você fala 60 anos e o super idoso, 75, 80, 95 anos, tudo muda com a atividade física? Sim. A atividade física, ela traz uma longevidade, né, pro idoso, para a pessoa da melhor idade, porque ao longo do tempo nós vamos perdendo algumas capacidades, né? É natural do nosso corpo ela perder essas capacidades, e a atividade física ela contribui muito para essa melhora, para esse estado, né, eu falo até que atividade física não é só exercício físico, é caminhada, tem toda uma qualidade de vida, a mudança dos maus hábitos, né? Então, assim, o nosso corpo ele padece muito pelos maus hábitos. Então, quando a gente muda esses maus hábitos, a gente tem um ganho muito, muito grande. Então, a atividade física ela ajuda muito nesse contexto, né? Os maus hábitos aqui, se pensar nos vícios, né? Então, tabagismo, por exemplo, mas também da facilidade que a gente tem hoje. Então, talvez alguém que só opte por andar de elevador, por subir ali, né, de elevador, ou as escadas ou esteiras rolantes, talvez a gente esteja falando de um mau hábito ali também, né? Porque se você está bem e consegue caminhar,
Não estou falando aquele dia, aqui eu vou falar com as mulheres, aquele sapato que, né, no fim do dia já está mais apertado. Ótimo, lança a mão de toda a tecnologia que você tem para, né, de repente, não comprometer o dia seguinte do pé. Você consegue? Então faça, né? Poder subir, não dá, Denise, o trabalho aí é no 20º andar. Até uma parte consegue, de repente, é melhor do que ficar refém do elevador. O elevador está em manutenção, estraga o dia, né? Acaba com o dia da pessoa. Sim. E hoje nós temos muitas facilidades, né? Muitas, é verdade. A gente hoje está num mundo mais fácil, mais tecnológico. A alimentação está também, né? Ela chega de uma forma mais rápida, mais prática e menos saudável. Então, isso envolve os maus hábitos, isso afeta os nossos hábitos. E hoje, essa facilidade, ela acaba, o nosso corpo, eu falo que é uma máquina perfeita. Porque o nosso corpo, assim, ele se adapta muito fácil, né? Inclusive a facilidade. Então, você para de usar essa máquina, você para de usar o corpo e aí vai começando a gerar problemas. E esses problemas, principalmente, a gente vai perceber ao longo do tempo. Que o grupo da terceira idade, que é o grupo que eu falo que é um grupo de risco, né? Justamente porque já vem aquele acúmulo de maus hábitos, e aí a gente vai depois lá na frente pagar o preço por isso, né? Então hoje, as pessoas que procuram atividade física, procuram uma academia, procuram um parque, né? Procuram atividades que são próprias para elas, ou até atividades mesmo que não é comum para uma pessoa de exemplo da melhor idade, mas hoje eu trabalho numa rede de academias que ela prevê isso. Então nós desenvolvemos atividades na qual ela acolhe qualquer tipo de pessoa, principalmente esse público da melhor idade. As aulas elas já são próprias para isso, elas já são adaptadas para receber esse tipo de público. Isso faz diferença? Você acha que isso faz a diferença? Então, porque quando o idoso pensa numa academia cheia de gente jovem, ou que as aulas ali, né, com o professor, com o educador físico, vão exigir... Porque às vezes o público ali tem 20, 30 anos. Sim. E as adaptações, porque toda aula pode ter adaptação. Mas Sim. aí o idoso fica evidenciado na adaptação e talvez isso incomode o idoso. Então, quando você já tem esse preparo que você está falando da academia, Sim. Isso faz diferença, né? Faz total diferença, porque você gera uma segurança para esse público, porque tem uma insegurança. Até né? de se machucar, né, Djan? E você ilustrou um exemplo assim, muito importante. Ele acha que aquele ambiente não é dele, que aquele ambiente são pessoas jovens, pessoas com aquele corpo, né, marombado, e hoje a gente fala que não. Hoje a academia ela é um ambiente que a gente busca acolhimento. Então, dentro da nossa rede, a gente fala muito na questão de acolhimento. Acolhimento de todas as, né, de todo tipo de pessoas. Dentro de faixa etária e biotipo. Faixa etária e biotipo. Né? Então, a gente muda muito o slogan hoje da academia, que não é mais voltado àquele corpo. A gente hoje fala da mente. Por que eu vou trabalhar o corpo se a mente tá ruim? Então, a gente hoje pode trabalhar através das aulas coletivas, no caso, que é a minha especialidade, que eu falo que a aula ela tem esse poder de conexão entre as pessoas. E falando em conexão de pessoas, eu falo no público da melhor idade que ele precisa se conectar com pessoas. Porque muitas vezes ele sente uma falta de acolhimento, porque ele já está vivendo um outro momento da vida dele. Então, na academia, a gente pode acolher ele também. Ele está inserido com outros grupos. E que não é só hidroginástica. Hidroginástica é uma modalidade Sim. que você pode lançar mão. Mas aqui, isso pode ser um fator limitante. Alguém, então, que vai precisar da ajuda de alguém, porque, né, você está no ambiente ali molhado, depois você vai precisar ir ao vestiário, tomar banho, né? Então, são mais processos e também ganhou um rótulo, né, a hidroginástica, que hoje você convida um jovem para fazer hidroginástica e ele fala, não, mas é tão gostoso, é uma atividade física na água. Ninguém falou que é para idoso, né? E aí, se já tem de repente, né, essa dificuldade, a atividade no seco, né, também é maravilhosa. Então, Sim. Gostei que você falou das aulas coletivas
E é fantástico. E pode ser, só como é que funciona lá na academia que você trabalha? São grupos só de idosos, esses grupos funcionam melhor ou pode haver a mescla e também é fantástico? Então, nós temos 2 tipos de grupos, né? Nós temos academias que elas têm uma turma que é voltada para a turma da melhor idade e nós temos academias que ela tem o público inserido dentro das aulas. Então, assim, você fez um apontamento bem interessante, porque o que o pessoal fala muito, idoso, hidroginástica, idoso, aula de pilates, a gente escuta muito isso, põe na aula de pilates. E hoje não, hoje a nossa aula de pilates, um exemplo, é uma aula preventiva. Se quiser é uma fazer pilates, gosta de pilates, maravilha. Mas que não fique rotulado, acho que o rótulo aqui é ruim, né? Não tem rótulo, porque assim, esse público, ele gosta muito de, é o que eu falei, de se conectar com pessoas. Então, uma aula de dança, um exemplo, fantástico. Não conecta com pessoas? Sim. Eu tenho uma senhora, vou usar o exemplo de uma senhora, que o médico falou assim, olha, a senhora tem artrite no joelho, então o futuro da senhora é andar de bengala. Eu falei, não, o futuro da senhora, a partir do momento que a senhora vai treinar, é a senhora ter uma qualidade de vida. A gente não vai curar a senhora, porque tem situações que a gente não consegue, mas a gente consegue melhorar a condição dela. Ela está com a gente até hoje, isso já são 6 anos. Ela faz aula de cross, né? Faz uma aula de cross training, ela faz aula de step, ela faz todas as aulas coletivas, aulas de spinning. Ela é um exemplo dentro da academia. Você, sabendo, ou o professor sabendo, faz as adaptações necessárias. Ela também já vai saber Sim. como ela vai modular ali o equipamento dela. Sim. Né? Isso dá autonomia, porque a gente está falando de ter uma vida com autonomia e se a pessoa não tem nenhuma situação que vai comprometer ela mesma arrumar o equipamento, isso também é vida. Sim. Né? Não, ela consegue fazer. E a perda de massa magra, a perda muscular na terceira idade, e aí também das mulheres também tem a questão de osteoporose, né? Sim. Mas a perda de massa magra fica muito evidente na terceira idade. E a gente está vivendo cada vez mais. A gente quer, assim, o mínimo é preservar ou perder o mínimo possível, né? Sim. Então, a perca é assim, a gente chama de sarcopenia, né? Essa perca de massa magra, a partir dos 40, é muito evidente. Então, assim, a gente pode perder ao longo de cada década de 3 a 8% da massa magra. E essa perca da massa magra, ela compromete todo o nosso desenvolvimento motor, nossa capacidade motora. Então, muitas vezes, a questão da osteoporose, igual você levantou, é justamente por essa perca da massa magra, da perca de força. Você quer um exemplo comum que eu escuto? Que o idoso ele não pode fazer uma aula com impacto. Não, ele tem que fazer, porque o impacto, ele fortalece justamente essa massa óssea. Eu não posso tirar o impacto, mas o que eu falo é que você tem que adaptar. Você tem que adaptar dentro da rotina dessa pessoa da melhor idade. Você, lógico, não vai fazer numa intensidade que a gente faz uma aula, de repente, de alta intensidade. Mas a gente pode fazer uma intensidade baixa ou intensidade moderada para esse público. E é muito importante. A gente está falando do idoso, e aqui eu quero trazer o idoso obeso. Sim. São mais adaptações ainda, porque às vezes não há... Hoje tem uma oferta muito grande, mas de tamanhos, né? Da numeração de roupas, plus size, hoje conseguindo, né, trazer ali, apesar do custo ser sempre mais elevado, mas existe. Às vezes a pessoa não está nem confortável para colocar uma roupa de ir para academia, uma roupa de treino. Sim. Se você percebe isso, tem até essa conversa, né? Porque às vezes a pessoa está ali deslocada, ela achou que aquela não era a calça adequada para aquele treino, de repente era só aquela que ela tem para vestir, só o que serve. Sim. Né? Como é essa abordagem também? Porque aí a chance, o idoso já tem as questões, mas o idoso obeso Sim. também é um público que precisa estar na academia e, com as adaptações necessárias, trabalhar em busca de uma qualidade de vida melhor, né? Sim, o papel do profissional é muito importante. Então, os profissionais, por isso que eu falo, a rede ela tem que, hoje, esse cuidado de treinamento dos profissionais, porque envolve uma abordagem diferente, você tem que ter muitas vezes eu falar assim, olha, você emagreceu. Isso
para um certo público, isso pode ser até ofensivo. Né? Ou você emagreceu, nossa, que legal, você está emagrecendo. Às vezes ele não está lá para emagrecer, ele está lá justamente pelo bem-estar. Então hoje a gente tem que ter um olhar mais sensível dentro dessas questões. Vestimento é a mesma coisa, olha, de repente isso, como que nós vamos abordar nesse caso? Para o seu desenvolvimento ou para a sua prática, de repente essa roupa ela não está te ajudando. A gente sugere você fazer uma troca. Então assim, você tem que ter uma forma... procurar uma forma que você não exponha a pessoa, que ela se sinta confortável. E, de novo, eu falo, sempre no acolhimento. Mas isso tem que partir sempre de treinamento. Porque hoje tem muito profissional que ainda tem dificuldade até nesse tipo de abordagem. Porque ainda vive aquele efeito da cultura fitness de 1980, que é aquele corpo muito fino, aquela rotina exaustiva, e hoje não é assim, não estamos mais assim. Você falou de evidenciar, de falar, né? Às vezes dar parabéns por uma perda de peso, às vezes foi através de uma doença a perda de peso, Sim. né? Então a pessoa perdeu peso, mas ou não foi de uma forma saudável, ou evidenciou uma doença dela, né? Então tem isso, e é uma mudança mesmo de paradigma, e a gente entende que isso leva tempo para mudar, mas é através do treinamento, né? Ai, Sim. como tá bonito, emagreceu. Quer dizer, só é bonito se é magro? Exatamente. Né? E isso não só para quem recebe esse tipo de elogio ou comentário, ou enfim, mas para quem está escutando também, né? Então, será que aqui só tem vez os corpos magros? Sim, né? eu vou até ilustrar um exemplo, eu abrir um parênteses no seu comentário, que hoje dentro da rede nós temos profissionais que têm o biotipo que não é o biotipo tradicional, que é aquela venda que eu falei que é lá atrás, né? Hoje eu tenho profissionais aí que são destaque com corpo normal, com sobrepeso. Então, o nosso slogan hoje, a gente muda essa questão do slogan. Não é seja magro, seja saudável. Vocês têm que estar bem com você. E a questão da saúde mental é o que, assim, se é um benefício, se é o que te move, então que seja isso, né? Sim. Fazer a atividade física e ter o ganho da saúde mental, porque sem saúde mental não existe. Sim. A pessoa mingua, né? Sim, e o acolhimento é importante porque eu falo dentro dos treinamentos que, assim, nós temos que ter eu falo muito em ambientação. O que é a ambientação? Para os treinamentos de aula coletiva. A ambientação é justamente você dar uma aula na qual a pessoa se sinta pertencente. Então, se eu vou sentir pertencente àquele local, àquela aula, eu recebo qualquer pessoa. Porque se eu sou pertencente a uma aula de dança, a uma aula de arte marcial, a uma aula de ginástica, a uma aula de pilates, a musculação para esse público, eu falo que é muito importante, muito importante. Então, assim, não é só a hidroginástica, não é só o pilates, é a musculação, é a corrida. Os médicos têm falado isso. Os Sim. médicos têm recomendado a musculação para paciente idoso, que é uma quebra também ali, às vezes, de expectativa, né? Mas musculação, pensa que musculação é só para o jovem, só para ganhar músculo, né? E não. Então, dá para fazer tudo. Sim. Eu gosto de dança. Então, tá bom, tem as aulas de dança, vamos fazer, mas vamos uns minutinhos também ali fazer um exercício de força resistido. Sim, exatamente. Então, tá dentro do planejamento. Então, cada um deveria ser de qualquer idade, mas a gente está focando aqui no público idoso. Sim. Ser acolhido dessa forma é o que eu mais gosto. Às vezes a pessoa só vai querer fazer aula de dança. Sim. Mas eu vou organizar aqui a sua semana, porque alguns dias na semana você vai lá e faz uma musculaçãozinha. Justamente, a gente prevê isso também. Dentro do nosso programa de treinamento, nós temos um sistema que ele prevê justamente isso. As nossas aulas, elas são, né, colocadas uma aula segunda-feira, uma aula quarta-feira, a mesma aula, para ele ter essa continuidade. Nesse meio, ele pode fazer a musculação, ele pode ter o contato com uma arte marcial, ele pode ter o contato com uma dança, ele pode ter contato com uma ginástica. Então, a gente faz esse ciclo. A gente fala que é uma jornada do aluno. Então, a gente tem uma jornada prevendo isso. Então,
Por isso que o fator mais importante que a gente vê hoje dentro da rede é o ambiente. É você criar um ambiente favorável para a pessoa que está lá, inclusive a pessoa da melhor idade. Se você puder dizer quantos dias por semana você orienta os teus idosos a praticarem atividade física, o que você diria? Nesse caso, assim, o ideal, no mínimo 3 vezes por semana. Para criar disciplina, um hábito, Isso, a rotina. justamente, para você criar um hábito. Mas eu sempre falo, tem que sair da zona de conforto. 1 dia, 2 dias, já surte efeito? Muito. Tá. Tem que começar de algum jeito, né? Tem que começar. Então, a gente tem que criar o estímulo para o corpo. Porque é o que eu falo, muitas vezes o nosso corpo ele perde pela falta de movimento. Hoje eu tenho uma aula de Pilates que ela é desenvolvida com base nisso. A nossa aula ela é diferente. A gente tem o Pilates Balance que foi desenvolvido dentro da rede. Em grupo. É uma aula coletiva e é uma aula que a gente usa bolinha. Mas o conceito dessa aula qual que é? Mobilidade e movimento. Perfeito. Então, assim, a base, o que a gente percebe hoje que as pessoas estão perdendo? Movimento. Então, por que eu vou dar uma aula que eu tenho que ficar lá fazendo o mesmo movimento, aquela coisa tradicional, se eu posso fazer uma aula na qual eu posso fazer movimento, liberar as minhas articulações? Então, por isso que eu falo que ela pode ser preventiva e ela pode também ser recuperativa. Adorei. Eu vou deixar aqui os contatos, o Instagram, @evoqueacademias, e o WhatsApp é 11 96816 2284. Djan, obrigada por ter vindo. Volta Eu que sempre, agradeço. viu? Adorei o bate-papo. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco. Fique com Deus e eu te vejo amanhã. Tchau.